Olá pessoal, nós já fizemos 2 vídeos sobre legítima defesa. O primeiro falando dos requisitos da legítima defesa, 5 portas que têm que ser abertas para chegar na legítima defesa, e fizemos um vídeo específico sobre o uso moderado dos meios, que muitas vezes acaba tendo uma falsa aparência que existe um excesso doloso na conduta da pessoa, quando na realidade o que é falso ali é a percepção da realidade. Não há uma análise mais aprofundada dos dados técnicos, dos laudos periciais, e acaba tendo uma falsa impressão da realidade, muitas vezes podendo levar a uma injustiça. No vídeo de hoje, nós vamos passar por uma terceira hipótese. Vamos imaginar que efetivamente a pessoa agiu sob o excesso doloso. E aí o que o advogado vai fazer? Vamos supor que tenha claro ali que acabou, a pessoa está no vídeo gravando a imagem, e hoje é muito comum acontecer isso, a vítima parou, perdão, o agressor parou de efetuar os disparos, está no chão caído, e aí vem aquela pessoa que estava em legítima defesa, dá um tiro de misericórdia. Como é que nós vamos agir nessa situação? Novamente, não existe uma equação matemática, direito não é matemático. E aí eu vou criar, por exemplo, algumas situações que a gente, na nossa clínica profissional, nós já vivenciamos. Por exemplo, um pai de família que ele, ao defender de um assalto à sua família, que teve o seu filho agredido, a sua mulher agredida pelos assaltantes severamente, aquele assaltante tenta tirar a vida desse pai de família, ele consegue desferir disparos, acaba atingindo, o bandido cai, e ele vai lá dar um tiro de misericórdia e mata o bandido. Um outro caso, e aí é um caso muito específico para desmistificar algumas coisas. Vamos supor, nesses megas assaltos que existem, existe uma troca de tiro entre as forças policiais e o grupo e a quadrilha de assaltantes. Nessa troca de tiro acaba morrendo um policial. E acaba tendo uma nova troca de tiro, e durante a troca de tiro um bandido é baleado, e o policial vai lá dar um tiro de misericórdia. Isso aqui pode ser bastante polêmico que eu vou falar, mas é a realidade da vida. Como é que o advogado vai atuar, como o advogado vai agir em situações como essa? Lembra do primeiro vídeo que eu falei se explicar, é uma obrigação do advogado explicar todos os requisitos da legítima defesa? O advogado tem que explicar todos esses requisitos. Quando chegar no uso moderado dos meios, fala que o uso, aí vai ficar claro que ele não usou moderadamente os meios, porque ele ultrapassou aquele limite da defesa, nós temos que colocar o seguinte: não existe nenhuma reação de quem vivencia uma situação como essa que eu exemplifiquei para vocês, não existe ninguém que consiga ficar 100% frio. Pode ser um pai de família, pode ser um policial. Tanto que no Código Penal Militar tem a previsão do privilégio. E a gente aqui não vai sustentar o privilégio, mas tem a previsão do privilégio. O que é o privilégio? Quando o policial ele age, ou também tem a previsão no Código Penal Comum, mas no caso dos policiais, por questão da polêmica, o policial age sob domínio de violenta emoção após uma injusta provocação. Mas no nosso caso a gente vai colocar diferente. Vai falar: essa situação experimentada por esse pai de família, essa situação experimentada por esse policial, é uma situação normal e suportável, ou ela é uma situação anormal e insuportável? A experiência que ele está vivendo ali naquele momento, aquela descarga de emoção, aquela descarga de adrenalina, aquela descarga de medo, coloca ele numa situação de normalidade, de suportabilidade, ou pode levar ele a um outro tipo, colocar ele num outro nível de estado psíquico e estado mental? E aqui tem um exercício que eu acho bastante interessante que eu uso no tribunal do júri, que é você pegar e pedir para os jurados, num campo imaginário, obviamente, você pede para os jurados elencarem 10 virtudes que um ser humano tem que ter. Quando chegar na quarta ou na quinta virtude, é comum acontecer isso, as pessoas começam a ter dificuldade de identificar as virtudes que um ser humano tem que ter. Aí você parou esse exercício, continua um segundo exercício. Daquelas 4, 5 virtudes, com absoluta honestidade, fala, olha, com uma conversa do jurado com o jurado mesmo. Com uma absoluta honestidade, ele tenta se encaixar nesses 4, 5 virtudes que ele conseguiu identificar, já que ele não conseguiu as 10. Nós paramos o segundo exercício, e nós vamos para o terceiro exercício.
Obviamente que você não vai fazer isso no júri, coloque no campo hipotético, exemplificando, mas se você dá um tapa na cara de um jurado que acabou de fazer essa identificação, qual vai ser a reação imediata? Com certeza, se a pessoa toma um tapa na cara injustamente, a pessoa vai voar contra você. Aí você fala, para! É nesse momento que você tem que fazer a medição do homem médio. É no momento de crise, e não quando está sentado de frente à poltrona assistindo um Netflix, ou num gabinete fazendo toda uma análise de uma conduta comportamental sem ter vivido o medo, a adrenalina, a angústia, a sensação de morte. Porque isso não é medido com aquelas balancinhas de farmácias antigas, aquelas balanças de precisão. O comportamento humano não é medido assim. Então, dessa forma, o que nós fazemos no Tribunal do Júri? Nós explicamos todos os requisitos da legítima defesa. Quando chega no uso moderado dos meios, nós explicamos aqui, realmente houve um excesso doloso. Mas esse excesso entra dentro do que nós chamamos de causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Causa supralegal, acima da lei. Inexigibilidade de conduta diversa. Era exigível outro comportamento do policial naquele momento? Aí vai fazer análise diante de uma situação anormal, uma situação insuportável que esse policial, esse pai de família, enfim, que uma pessoa acabou experimentando numa situação extrema. Essa, não estou falando que é a melhor técnica, mas é a técnica que eu uso no Tribunal do Júri quando eu abordo o tema nesse sentido. E a gente já conseguiu alguns resultados positivos com a tese da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa dentro do excesso doloso. Fica essa dica para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas o mais importante de tudo, transforme o conhecimento em justiça.